Graça e paz, paz, independente da forma, sinta-se saudado no nome de Jesus. Visitante, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. Você está na casa do Papai do Céu, e na casa do Papai do Céu tem bênção, tem resposta, tem milagre, como esse que está aqui, Pastor Roberto, que é um milagre que nós estamos muito felizes, Pastor Roberto. Muitas pessoas, inclusive, que estão nos assistindo, com certeza oraram por este momento, de vê-lo aqui glorificando a Deus. Toda honra, glória, louvor e adoração sejam dados ao Senhor Jesus, e o Senhor já deixou isso muito claro nas gravações que o Senhor fez. O Senhor endereçou diretamente a glória para Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, né, pastor? Deus te abençoe, pastor Roberto. Temos um amor muito grande para com a sua vida. O irmão Renato falou que um pastor goiano ia ministrar. Não é goiano não, espanhol. Lúcio André Sanches. Espanhol, a minha descendência é espanhola, mas sou goiano. Sou goiano com muita alegria mesmo. Se é uma pessoa que se alegra da origem, sou eu, irmãos. Goiano, comedor de piqui. Eu não sei porque que eles inventaram esse negócio de pé rachado, que isso aí eu não sou não. Amém? Uma campanha abençoada. Pastor Leverson, obrigado, pastor, por ter se lembrado de mim, ter convidado para ministrar a palavra. É uma das coisas mais maravilhosas da minha vida, que eu amo fazer, é ministrar a palavra do Senhor. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. E muito cedo da minha conversão eu identifiquei o meu chamado, porque quando o pregador ia ministrar, eu ficava atento, os olhos escancarados, sedento para aprender a palavra de Deus. E a gente glorifica muito a Deus. Deus abençoe, pastor Leverson. Muito obrigado pela oportunidade. Abra, por favor, a sua Bíblia em Ageu, profeta menor, o 10º profeta menor. Ageu. Apesar que o tema de hoje é baseado em Neemias, mas eu quero vou falar um pouquinho sobre Neemias, Esdras, que são os livros históricos, né? Os últimos livros históricos, Esdras, Neemias, Esther, e os últimos profetas também, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos são pós-cativeiro da Babilônia. Eu quero meditar com você sobre Ageu 2:9. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Aquela ali é atualizada, a minha versão é corrigida. Vou ler na corrigida. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí, amém? Glória a Deus. Meus queridos, 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, porque primeiro, que é livro, eles finalizam com a ideia de derrota do povo de Israel. Vem o cativeiro. Judá é levado cativo pelo rei Nabucodonosor na Babilônia. Isso é um contexto histórico para você poder entender. E o cativeiro babilônico encerra o período dos reis. Nunca mais se teve rei em Israel após o período do cativeiro. O povo de Deus, o povo escolhido, a despeito de todos os sinais, o povo começa então a idolatrar deuses estranhos, a adorar deuses estranhos. As suas prioridades não eram mais Deus. Apesar dos profetas, os profetas antes do cativeiro, como Ezequiel, Daniel, são profetas antes do cativeiro, e eles profetizavam, demonstravam. Jeremias profetizavam, demonstravam a vontade de Deus, o propósito de Deus, e o povo não ouviu. Ou seja, por causa das atitudes de Deus, vai construindo aí a sua ideia. Por causa das atitudes do povo de Deus, eles foram levados cativos por um ímpio, um rei ímpio, cruel, Nabucodonosor, um rei babilônico. Eles ficam ali num período de 70 anos, mas nesse interstício, a Babilônia ela é conquistada pela Pérsia, pelo rei Ciro da Pérsia.
Você vai ver isso lá em Daniel. Você vai ver essa transição de império em Daniel. E o rei Ciro da Pérsia agora, ele tem Esdras, que chega nele e intercede para voltar para Jerusalém. É um novo rei, é um novo império, e permite então a volta do povo judeu se dá em 3 fases. Eu não vou adentrar essas fases, mas a primeira fase foi Zorobabel, depois Esdras, Neemias. Ou seja, Esdras volta e começa a reconstruir o templo. Mas antes que ele reconstrua o templo, as paredes, os alicerces do templo, ele reconstrói o altar. A gente vê muita ministração, né? O irmão Renato ministrou sobre reconstruir o altar. Evangelista Renato, reconstrução do altar. Ele reconstrói o altar. E aí ele começa agora a reconstruir os alicerces do templo. Começa a reconstruir os alicerces, e quando faz a reconstrução, ele limpa os alicerces do templo. As pessoas idosas, isso está lá em Esdras, as pessoas idosas, elas quando veem e lembram de como era há 70 anos o templo de Salomão com toda aquela glória, eles começam a chorar, porque não tinha mais a mesma glória em termos de luxo, de ouro, de prata. Não seria mais aquela imponência, seria algo mais simples. Eles começam a chorar, e o povo desanima, e o povo para, porque começou então a haver levantes. Os samaritanos, que foram as outras 10 tribos levadas, o povo de Israel, as 10 tribos de Israel levadas também para o cativeiro assírio, agora eles se transformam em samaritanos. As 10 tribos se deflagraram, porque misturaram com o povo cananeu. Agora eles não têm mais identidade, funda-se os samaritanos, e eles queriam ajudar, mas na verdade eles queriam atrapalhar. E o povo desanima, e Deus levanta então o profeta Ageu para reanimar aquele povo. Ageu, como um profeta meso-cativeiro e pós-cativeiro, ele então é instrumento de Deus para poder animar o povo. E uma das profecias que ele fala é exatamente o verso 9, capítulo 2. A glória dessa última casa, povo de Deus. Vocês se lembram, os mais antigos se lembram do templo, do luxo. Vocês se lembram de tanto ouro, tanta glória em termos naturais. Esse é mais simples. Mas a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Eu já vi ministrações de pessoas que acusam de utilizar esse versículo aqui fora de contexto, porque se prendem muito na teologia, na exegese, na hermenêutica. A hermenêutica, a Bíblia por si mesma se explica, você tem que ser literal. Eu tenho autoridade em Deus, e a palavra me dá essa autoridade para utilizar esse versículo dentro do contexto também da nossa campanha, porque a palavra é a multiforme graça de Deus. Eu não posso ficar engessado tão somente. Lógico que isso aqui é profético. Lá em João 2,19, não precisa nem de abrir, você vai ver que Jesus ele profetiza sobre o terceiro templo. Esse aqui é o segundo. Primeiro templo de Salomão, esse aqui é o segundo templo, considerado o templo de Zorobabel. E agora, depois o terceiro templo, que Herodes faz uma obra 20 anos antes de Cristo, depois 64 depois de Cristo, termina a obra. Mas 70 depois de Cristo, aquele templo é destruído. João 2,19, Jesus fala assim: eu vou derrubar esse templo, e em 3 dias eu vou reconstruir. Jesus estava falando dele mesmo. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Então essa profecia de Ageu 2,9 arremete ao tabernáculo perfeito que é Jesus, ao sacrifício perfeito que é Jesus Cristo. Sim, mas eu posso também utilizar dentro do contexto da nossa campanha. O povo começa a desanimar. Em 536 eles voltam do exílio com 50 mil judeus. Em 535 a.C., a fundação fica pronta, mas eles pararam. Em 520 eles retomam o trabalho. Em 515 a.C., eles concluem o templo. Houve uma interrupção de aproximadamente 16 anos. 16 anos parados.
E eu quero falar um pouquinho sobre isso e trazer para o nosso cotidiano. Você vai aplicar essa palavra dentro do seu próprio contexto, independente de qual seja, no nome de Jesus. Nesses 16 anos, a prioridade do povo foi em reconstruir suas próprias casas. E fizeram mega casas, mega palácios para si próprios. Casas luxuosas, que não passaram desapercebidas diante dos olhos do Senhor. Até que eles voltam por intermédio do profeta Ageu e Zacarias. Aqui no caso, a ênfase é em Ageu. E a obra do templo só finalizou por causa de 4 pessoas, naturalmente falando. Zorobabel, que era o governador, não existe mais rei. Grava isso, acabou. Uma das consequências foi da infidelidade do povo, foi o cativeiro, e após o cativeiro não existe mais rei em Israel. Não existiu, não existe. Até que virá o único Rei de reis e Senhor de senhores, que é Jesus Cristo. Ele sim é um rei eterno. Deus demonstrou que o homem teve um curto espaço do seu reinado, mas o reinado de Jesus Cristo é eterno. Homem nenhum, cativeiro nenhum, rei humano nenhum pode destruir, porque Ele é o próprio Deus. Jesua, o sumo sacerdote, o segundo que foi responsável pela construção do templo. Ageu e Zacarias. Você vai ver que Ageu profetiza no 2º ano do rei Dário. No 2º ano, no 6º mês. Zacarias 2 meses depois, no 8º mês. Então são profetas contemporâneos, Ageu e Zacarias. No início, quando o povo começa a fazer os alicerces do templo, eles estavam muito empolgados. Vamos reconstruir a casa de Deus. É assim na nossa vida, quando você começa um projeto. E hoje eu tenho percebido, irmãos, como as pessoas param no meio dos projetos. Em várias áreas. Financeira, eu vou começar a economizar para eu ter uma poupança. Logo ela para, desanima. Eu vou me casar para ir até o fim, desanima. Eu vou ser fiel a Deus, eu vou ficar em santidade, desanima. E assim vai abandonando os seus projetos, os seus planos. Eu vou estudar para um concurso até passar, porque concurso você estuda até passar. E hoje em dia, pelo amor de Deus, está mais difícil ainda. E aí quando ele tem as primeiras reprovações, ele desanima, ele para. Eu vou estudar para o Enem para fazer medicina. E aí ele tem os primeiros nãos, e aí ele para, desanima, para. E os sonhos são abandonados em termos naturais. Espiritualmente também é da mesma forma. Muitas pessoas projetam em Deus e param. Uma vez eu percebi que, sabe aquele boleto de campanha, aquele panfleto que a gente preenchia antigamente, na virada do ano, que você preenchia, projetando 2021, por exemplo, você anota. Eu percebi que grande parte dos projetos das pessoas na antiga igreja que eu congregava, eles se repetiam, só mudava o ano, mas grande parte se repetia, não por Deus, mas pela infidelidade e por abandonar os projetos de cada pessoa. Em contrapartida, a surpresa era tão grande que aqueles que se mantinham fiéis, eles se surpreendiam. Eu fazia da seguinte forma: no jantar de final de ano, que era uma igreja menor, era mais fácil de fazer, eram 2 panfletos preenchidos, um ficava com a pessoa, o outro entregava para mim, eu guardava por 1 ano. A pessoa até se esquecia. No jantar do ano seguinte, no intervalo ali após o jantar do ano seguinte, da virada de ano, eu entregava para aqueles que estavam na igreja, os que tinham saído eu ia atrás e entregava. Era surpresa muito grande, aqueles que se mantinham fiéis falavam: meu Deus, Deus fez isso, eu nem me lembrava. Nós temos que trazer à memória tudo que Deus faz. O povo estava muito empolgado, mas por causa da oposição, eles pararam. O povo regrediu. Coloca Esdras, capítulo 4, por favor, mídia. Quem está lá no mídia é minha filha mais nova. E essa moça bonita que estava aqui é minha filha mais velha. Quem não sabe, a Larissa, está lá no fundo. Coloca Esdras, capítulo 4 aí para mim. Vamos ler, por favor. Estou ficando velho. A Larissa já está uma moça. Esdras, capítulo 4, verso 1.
Mídia. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim que os que tornaram do cativeiro edificavam um templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixai-se aos samaritanos, deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. O povo de Israel tinha sido levado cativo, as 10 tribos. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Continua. Todavia o povo da terra, samaritanos, debilitava as mãos do povo de Judá e inquietavam-os no edificar. E verso 5: e alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Além de desanimar o povo, eles contrataram pessoas para desanimar. O diabo sempre vai inventar todos os meios para fazer com que nós desanimemos dos propósitos que nós estabelecemos. Sempre. Esse é o contexto histórico. Mas a reconstrução que Deus quer que nós façamos nessa campanha, a reconstrução que Deus quer, vai muito mais além de reconstruir um templo, casas. A reconstrução que Deus quer, Ele quer que nós reconstruamos nos dias de hoje nossas identidades. Deus quer que nós reconstruamos nossas prioridades. Deus quer que nós reconstruamos o nosso relacionamento com Ele. Estamos numa campanha. Eu poderia chegar aqui e falar: Deus vai abrir porta para você, e você não ter uma mudança de vida. Eu estaria mentindo. Eu poderia profetizar sobre a sua vida e falar: Deus está abrindo uma porta, mas você, se não houver um posicionamento em Deus, não vai acontecer. Então, é necessário que nós tomemos algumas atitudes antes, reconstruamos algo na nossa vida antes, independente da área que seja. E aí, qual é a última casa que Deus fala? A glória da última casa no contexto da nossa campanha, que eu posso trazer, é a sua vida espiritual. Irmão, não tem como, impossível uma pessoa falar assim: você vai ser abençoado, e você se mantiver da mesma forma espiritualmente falando. Não tem como. É necessário que haja um ajuste à palavra de Deus, e você encaixe a sua vida espiritual à palavra de Deus. Não tem como você viver em pecado e achar que Deus vai te abençoar. Eu vou te dar aqui algumas consequências do erro do povo de Deus, e umas consequências que Deus foi o próprio instrumento para agir. Saúde física, nós podemos reconstruir algo na nossa saúde física. Finanças, paz, é uma das coisas mais raras nos dias de hoje. Paz, é incrível, porque Jesus fala assim: eu vos dou a paz. Nós chegamos aqui na porta da igreja, o irmão fala: paz do Senhor. O pregador começa como eu comecei: paz do Senhor, graça e paz, paz de Deus, paz. Eu estou ministrando a paz do Senhor sobre a sua vida. A pessoa tem à sua disposição a paz de Jesus Cristo, a paz de Deus. Mas muitas das vezes ela chega em casa e ela não consegue nem dormir. As lutas são tão grandes, são tão ferrenhas em várias áreas da vida, que ela não tem paz. É uma serva de Deus, está salva, tem o nome escrito no livro da vida, mas não consegue encontrar paz. Não consegue paz na vida sentimental. Tem pessoas que igreja é um refúgio, trabalho é um refúgio. É uma tormenta ela pensar que vai voltar para casa. Tem. A gente faz gabinete com algumas pessoas que é assim. Então muitas das vezes ela prefere ficar na rua do que voltar para casa, porque não tem paz. Intimidade com Deus, fé, sonhos, tudo isso
que nós vamos aprender hoje é para dar uma ideia de continuidade na sua vida. É para você não parar. É para você resgatar a essência daquilo que você perdeu um dia e não tem idade, irmão. É parar os projetos que você outrora deixou pela metade. Diz tudo. Ah, mas eu me enferrujei, meu material está todo desatualizado. Corre atrás e compra material novo e começa a estudar tudo de novo. Vai lá no direito administrativo, vai lá no direito constitucional, português, vai lá naqueles pilares que são extremamente necessários. Começa tudo de novo para você resgatar o seu sonho. Começa a dar uma corridinha para você manter o seu vigor físico. No início a perna vai doer muito. Corre 1 quilômetro. Todo dia corre 1 quilômetro. Você vai ver que um mês você já está correndo 3 quilômetros. Mais um mês você já está correndo 5 quilômetros. Mais um mês você já está correndo 7 quilômetros. Não para, você tem que dar continuidade aos projetos. Nós temos que rever as nossas prioridades. E eu digo no nome de Jesus Cristo que hoje, presta atenção nisso, hoje, o Senhor irá renovar a sua vida para você entender como que você deve viver a glória da última casa. Você precisa entender, a partir do ajuste, e você, se você quiser, você se encaixar, não existe outra forma, senão a bênção sobre a sua vida. Glória no hebraico é Shekinah. Já viram aquela música derrama sua Shekinah sobre mim e tal? No grego é doxa. A glória revela o ser, a natureza, a presença de Deus. Glória de Deus. O que é necessário para que nós vivamos essa glória? 2 etapas. Dentro de cada etapa existem subetapas, mas 2 etapas. Assim deve ser na sua vida toda. 2 pilares. O primeiro pilar é da preparação. Você não faz e não deve fazer absolutamente nada sem antes se preparar. O segundo pilar é o da execução. Muitas pessoas param na preparação. Outras até começam na execução, mas param. Você não deve jamais parar, deve ir até o final. Mesmo que lá no fim o resultado seja não, mas você vai falar: eu lutei com todas as minhas forças e fiz o que eu pude. Dentro da preparação, a primeira coisa que nós temos que aprender, agora voltando para Ageu, eu peço que projete Ageu 1:2, Ageu capítulo 1 verso 2, é eliminar as desculpas. Como eu disse, eu não posso jamais, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, eu não posso jamais chegar aqui e, se não houver um encaixe à palavra de Deus e uma mudança de pensamento e de posicionamento, falar que Deus vai fazer. Irmão, eu estou mentindo. Eu não posso jamais chegar aqui e falar assim: Deus vai te dar se você não mudar determinadas características. A Bíblia sempre tem um se. Se você fizer isso, se você mudar aquilo. Eliminar as desculpas. Ageu capítulo 1 verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, olha o que o povo dizia: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Lembra do contexto? Os inimigos se levantam, os samaritanos se levantam, contratam pessoas para poder depor contra, e eles falam assim: não foi o tempo. Ficaram parados 16 anos, cheios de desculpa. E aí traz para o nosso contexto, aplicação. Não é o tempo ainda. Ah, não é o tempo ainda. Não é chegada a hora. Ah, irmão, quantas pessoas perdem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus? Num culto como esse, por exemplo. O Espírito Santo fala, toca, ela tem plena convicção de que Jesus é a coisa mais valiosa do mundo. Ela fala assim: não, um dia eu me converto. Deixa primeiro eu parar de beber. Deixa eu primeiro mudar alguma coisa na minha vida. A gente tem várias desculpas. Deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Hoje nós estamos totalmente envoltos em desculpas.
A desculpa da Covid, por exemplo. Lógico que é grave, temos que tomar muito cuidado. Eu tomo cuidado inimaginável. Desde o início eu estou no trabalho presencial, em revezamento. Mas é um cuidado gigantesco. Mas a maioria das pessoas que tiveram Covid, da minha equipe, estavam no home office. Eu liberei o povo para não pegar Covid. E pegou em home office. Estava falando com os irmãos aqui no início do culto. E aí, eu não sou de sair, irmão, eu gosto de ficar em casa. Mas se você vai, por exemplo, comprar uma comida lá no shopping Águas Claras, você vê vários irmãos. Vários. Você vê nas redes sociais pessoas viajando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e faça isso. Mas nunca mais os vi na igreja. Nunca mais os vi na igreja. Encontrando com um esses dias na rua, numa praça de alimentação, lotada. Fui lá comprar uma comida, nem comemos lá, levamos para casa. Mas sentado na praça de alimentação, irmão, saudade. Não foi mais na igreja, não, é porque é perigoso. Um dia eu fui lá e o povo não estava respeitando aquela lista, estava sentando junto. Não vou. Ué, mas você está aqui. Nem depois disso veio. Muitas desculpas, irmão. Chega, basta. Um dia Deus falou comigo, chega. Isso foi para mim. Chega. Entre aspas, eu estou cansado. Deus não se cansa. Eu estou cansado das suas desculpas. É desculpa para não ler Bíblia. É desculpa para não orar. É desculpa para não ir na igreja. Quantas vezes você prometeu para mim que iria fazer isso e não fez? Chega. Muda a sua vida. Chega. Nós temos que eliminar as desculpas da nossa vida. Nós podemos até usá-las erradamente para com o homem, mas imagina usar para com Deus. Um Deus que nos ama independente de tudo, de todas as coisas. Um Deus que quer nos abençoar, está presente a despeito de tudo e todas as situações. Um Deus que está sempre pronto para nos perdoar. Mas temos que eliminar todas as desculpas. Dentro da preparação nós temos que parar. Coloca aí Ageu, capítulo 1 ainda, verso 4 e 6. Nós temos que parar de nos colocarmos à frente de Deus. Olha só. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas. Sabe o que significa isso aqui? Casa luxuosa. E esta casa há de ficar deserta? Verso 6. Semeais muito e recolheis pouco. O povo não deixou de semear. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. As consequências. As pessoas colocaram as suas prioridades na frente de Deus, das coisas de Deus. E elas eram fiéis. Elas até plantavam, mas não colhiam. Elas até faziam. E aí eu vou agora te surpreender. Coloca verso 10 e 11 para mim do capítulo 11, por favor. Por isso, retém os céus e o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Verso 11. E fiz, isso é Deus falando. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Veio maldição sobre o povo. Sabe quem fez? Deus. Irmão, quando a gente usa muita desculpa para com Deus, e a gente coloca as nossas prioridades, então somente elas. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui a ordem dos fatores altera o produto, sim. Se você buscar as demais coisas, o reino e a justiça não serão acrescentados.
em primeiro lugar é reino de Deus e a sua justiça, as coisas de Deus. O povo deixou as coisas de Deus de lado. O povo deixou de lado. Vem Deus e Deus traz a seca. Deus não permite chuva. Deus não permite que as plantações vinguem. Isso é Deus, não foi o diabo não. Existe um verso lá no Novo Testamento, que é Gálatas capítulo 6, verso 7, fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. É muito sério, irmão. Isso é muito sério. Dentro da preparação, existe também um terceiro subitem, que é parar de olhar para trás. Coloca o verso, capítulo 2, verso 8. Parar de olhar para trás, ao invés de viver o presente e projetar o futuro. Nós lemos o 9, olha o 8. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Por que Deus disse isso? Porque o povo olhou o templo novo e começou a lembrar do templo antigo e começou a chorar. Isso está lá em Esdras, capítulo 3, verso 10. Coloca, por favor. Esdras 3, verso 10. Esdras 3, 10. Esdras 3, 10. Esdras capítulo 3, verso 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. 11. E cantavam a revezes, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa, sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, olha a Bíblia se interligando, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Eles começaram a olhar para trás e choraram, porque eles falaram assim: a glória do primeiro templo era maior, o luxo. E aí Deus vem através de Ageu e fala no verso 8 do capítulo 2: minha é a prata, meu é o ouro, se eu quiser eu faço. Mas eu digo uma coisa para vocês: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. A glória dessa última casa não deve se limitar ao ouro e à prata, porque se eu quiser, basta uma palavra minha e eu transformo isso. Mas muitas das vezes Deus não faz na nossa vida por causa de nós mesmos. Nós temos que parar de olhar para trás ao invés de viver o presente e projetar o futuro. Muitas pessoas não têm paz porque ficam o dia inteirinho pensando no passado. Irmão, você já viu que até em Hebreus capítulo 11, verso 1, a definição de fé, fé não está nem um pouco atrelada ao passado. Fé está totalmente ligada ao presente e ao futuro. É certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Ou seja, é você trazer o futuro para o presente e vivê-lo como se já tivesse acontecido. Passado, fé não está ligada ao passado. É certeza do futuro no presente. E você não precisa de ver. Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Então, dentro da preparação, eliminar as desculpas, parar de colocar à frente as suas prioridades do que é o Senhor, e parar de olhar para trás. Isso é a preparação. Você agora se prepara, você agora começa então a executar em todas as áreas da sua vida. Para você executar, primeiro você precisa firmar os alicerces da casa.
O povo, para limpar os alicerces, naquele contexto, demorou 27 dias para eles limparem a estrutura dos alicerces. Você precisa, então, firmar os alicerces dos seus projetos, das áreas da sua vida. Firme os alicerces, porque pelos alicerces, quando você vê os alicerces, você já imagina o tamanho daquela construção. Você tem que firmar esses alicerces. E mais, existe uma pedra angular que deve pertencer ao seu alicerce. Essa pedra angular se chama Jesus Cristo. Porque quando Jesus entra numa vida, irmão, ele transforma um perseguidor de pessoas como Saulo em o maior apóstolo de todos os tempos. Quando Jesus entra numa vida, ele transforma simples pescadores em homens que enfrentaram multidões, reis, por causa do nome de Jesus Cristo. Quando Jesus entra numa vida e transforma, aquela pessoa fala assim: pode me matar, mas eu nunca, jamais vou negar o meu Senhor. Quando Jesus entra numa vida, não há espaço para demônio, não há espaço para ação maligna. Quando Jesus entra numa vida, os vícios são abandonados. Quando Jesus entra numa vida, fica muito fácil a pessoa ter uma mudança de pensamento, de atitude. Quando Jesus entra numa vida, o referencial dessa pessoa passa a ser a palavra de Deus. As coisas do mundo, a despeito de lutar cotidianamente para derrubá-lo, ele não vai cair, porque Jesus é maior e ele não tira os olhos da cruz, porque a todo dia ele crucifica a sua carne, porque Jesus morreu por ele. Quando Jesus entra num casamento, não há espaço para separação, para briga, para intriga. Quando Jesus entra numa vida, ele salva, ele cura, ele traz milagre. Quando Jesus entra numa vida, a transformação de pensamento, a transformação de atitude. Quando Jesus entra numa vida, há milagres sobrenaturais. A pedra angular tem que ser Jesus. Então, nos alicerces de tudo que você for construir, a pedra angular tem que ser Jesus, irmão. São os meus conhecimentos, o meu braço forte. Não, Jesus. A glória é toda para Ele, a honra é toda para Ele. Convide-o para participar. Firme os alicerces da sua casa. Firmou os alicerces da sua casa, agora você tem que levantar as paredes. Alicerce é algo fundamental, porque vai sustentar. Parede é aquilo que é visível, está diretamente relacionado à identidade. Por que muitas pessoas, às vezes o pregador, o pastor fala aqui Bíblia, e a pessoa, porque está tão arraigada de posicionamentos da sociedade errados, ele fica com raiva. Ele utiliza as redes sociais para criticar a palavra, sendo que a palavra de Deus é o nosso referencial, a despeito de todo o meu pré-conceito, ou os paradigmas formados pelo meu intelecto ou cultura. A palavra de Deus prevalece. Eu tenho que abrir mão, irmão. Eu tenho que aprender a abrir mão dessas coisas. Eu tenho que aprender a mudar meu pensamento para se encaixar a palavra de Deus. Eu tenho que levantar essas paredes. É um processo de santidade, abandono de pecado, abandono de práticas não condizentes com o testemunho cristão. Eu tenho que construir uma vida íntima com Deus, uma mortificação da carne, uma vivência da palavra de Deus. Eu tenho que firmar paredes de uma identidade em Deus, para que todos que olhem para essas paredes identifiquem: é um servo de Deus, é uma serva de Deus, é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Firmou as paredes? Uma das coisas que as pessoas se esquecem: o acabamento da obra. Você tem que se atentar ao acabamento. São detalhes pequenos que passam despercebidos. São as, entre aspas, pequenas coisas que você não pode deixar passar. Não basta somente fazer a obra, devemos fazê-la com mãos limpas e coração puro. Não basta somente mudar um exterior, colocar uma roupa e mudar paredes lindas, só o exterior. Se o meu interior ainda não se transformou, a minha mente continua com os mesmos pensamentos. Eu tenho que mudar isso aqui, irmão. 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 por último, dentro da preparação, dentro da execução, aliás,
estar aberto para receber a presença do Senhor, porque não adianta de nada. Não adianta nada você formar uma estrutura na área da sua vida e não ter a presença do Senhor. Nós lemos, e aqui eu me arremeto a Ageu 2:9. A glória dessa última casa, independente do tamanho, independente do que você está atravessando hoje, aparentemente dá uma sensação de perda. Antes era melhor, passado já era. Mas a glória dessa última casa será maior do que a primeira, porque nessa casa, Deus falou em Ageu 2:9, eu darei a minha paz, diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta casa sem habitação. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Não deixa Jesus por fora da porta, peça para Ele entrar. Não adianta uma vida sem Deus, irmão. Não adianta uma vida sem Deus. Morre e vai para o inferno. E não adianta no velório todo mundo achar que foi para o céu, não. Porque Mateus capítulo 7, verso 13 e 14 é muito claro. A maioria vai para o inferno das pessoas que morrem. A glória dessa última casa será maior do que a primeira. E aqui eu fecho. Coloca Ageu 1:13. Eu vou fazer um jogo de palavras aqui. Só interessa algumas palavras. Ageu 1:13. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Eu sou convosco. Eu sou convosco. 2:5. 2:5. Eu sou convosco, segundo a palavra que concertei convosco quando saísse do Egito. O meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Eu sou convosco. Não temais. Eu sou convosco. Não temais. Ageu 2:19. Eu sou convosco. Não temais. 2:19. Ainda semente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Vos abençoarei. Eu sou convosco. Não temais. Eu vos abençoarei. 2:23. 2:23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, porque te escolhi, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou convosco, fique de pé. Eu sou convosco, não temais, vos abençoarei, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vos escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu sou convosco. Não temais, vos abençoarei, porque eu te escolhi. É promessa de Deus. Ageu 1:13, Ageu 2:5, 2:19 e 2:23. No nome de Jesus. Feche teus olhos, Senhor. No nome de Jesus, a tua palavra foi proclamada, ó Pai. Nada mais do que a tua palavra, que tem poder de transformação de vidas, de mudança de circunstâncias, de reconstrução em meio a crises. Eu te exalto e te glorifico por cada vida que aqui veio, no nome de Jesus. Homens e mulheres que se dispuseram a estar na tua presença, ó Pai, e que estão hoje, creio, dispostos a tomar um novo posicionamento no Senhor, para que haja transformação e bênçãos, para que a glória da última casa seja maior do que a primeira. E o mais maravilhoso, vai ter paz, vai ter paz, vai ter paz no nome de Jesus. Vai ter paz.